Fala pessoal, vamos começar a falar sobre classificação dos seres vivos, uma matéria que aparece lá no ensino fundamental e também aparece no ensino médio, né? E dá para usar para as duas porque essa aula é uma aula introdutória, o que mais cai sobre classificação dos seres vivos, tá bom? E aí quando a gente fala de classificação dos seres vivos, o primeiro nome que aparece é esse aqui, ó, taxonomia, que seria o estudo dessa classificação dos seres vivos, para simplificar, tá bom? Então a primeira pergunta é por que classificar os seres vivos? Por que é necessário organizar esse grupo? Galera, é mais ou menos a mesma coisa de você chegar no supermercado para fazer compras. Imagina se quando a gente chega no supermercado para fazer compras, está tudo muito arrumadinho. Né? Você sabe qual é a parte que tem lá feijão, arroz, você sabe qual é a parte que tem a geladeira, né? Os produtos que são congelados, você sabe qual é a parte que tem os produtos de limpeza, estão todos bem organizadinhos para facilitar o seu acesso, para você conseguir chegar lá com facilidade. Classificar os seres vivos é mais ou menos a mesma coisa. São muitos seres vivos e a gente precisa arrumar eles por características, geralmente características em comum. Para quê? Para que quando a gente for estudar, fique mais fácil o acesso, fique mais fácil da gente chegar neles, né? Para a gente poder estudar. Então tu imagina, chegar lá no mercado, aí tem primeira prateleira feijão, na segunda iogurte, na terceira água sanitária. Pô, você vai ficar maluco para fazer compras. Quando a gente vai estudar, se esses grupos não tiverem arrumadinhos, para você comparar a evolução, quem veio primeiro, quem veio depois, quais são as características em comum, quais são as características diferentes, a gente precisa arrumar eles, tá bom? Então essa arrumação é a classificação de seres vivos, é a taxonomia, beleza? E aí como é que isso foi arrumado? Em grupos. O maior grupo a gente chamou de reino, tá bom? Seria o maior grupo de seres vivos com características em comum. Então, o maior grupo com características em comum a gente chamou de reino, beleza? Reino. Ah, Vinícius, você está errado, porque tem gente que já falou que existe o domínio. Beleza, a gente ainda vai falar sobre o domínio hoje. Existe essa classificação nova de domínio, mas a gente não vai falar dela por enquanto. Vamos deixar isso para os próximos slides. Beleza? Então, o maior grupo de todos seria o reino aqui para a gente, tá bom? Ah, tem o domínio, a gente vai falar dele depois. Então, o reino seria o maior aqui nesse momento. Dentro de um reino, tem muitos seres vivos, ficaram muitos. Aí o pessoal, vamos subdividir o reino. Vamos fazer grupos dentro do reino. Esses grupos foram chamados de filo. Então, dentro de um reino existem vários filos. Dentro, aí o pessoal, pô, mas ainda estamos descobrindo novos seres vivos que a gente não conhecia. Ficou grande. Então, dentro de um filo existem várias classes. E assim sucessivamente. Dentro de uma classe, várias ordens. Dentro de uma ordem, várias famílias. Dentro de uma família, vários gêneros. Dentro dos gêneros, várias espécies. Então, o reino seria o maior grupo aqui representado nesse momento. E a espécie seria o menor grupo representado nesse momento. Então, dentro de um reino tem vários filos, dentro de um filo várias classes, dentro de uma classe várias ordens, depois várias famílias, vários gêneros e várias espécies. Tranquilo? Então, o reino seria o maior. O que é interessante? Quanto mais próximo da espécie, olha como é que fica fácil de você gravar, mais específico, ou seja, mais características em comum. Então, os seres vivos que pertencem à mesma espécie têm mais características em comum do que um ser vivo que pertence ao mesmo reino, mas são de espécies diferentes. Beleza? Aqui do lado dá pra gente simplificar isso. Ó. A gente está fazendo aqui o do cachorro. O cachorro pertence ao reino animal, mas aí ele pertence junto com o lobo, junto com a raposa, junto com o cavalo, até junto com o ser humano. Beleza? Minhoca, todos esses seres vivos vão pertencer ao reino animal. E eu vou dizer por quê, quais são as características para pertencer ao reino animal. E aí, ele pertence ao filo cordado, tá? Dentro do filo cordado, para você que é no ensino fundamental, ele é o filo que abrange principalmente os vertebrados. Para você que é do ensino médio, aqui dentro do filo cordado existe um grupo, existem grupos que não são vertebrados, tá bom? Mas a gente estuda isso no próximo momento, numa próxima aula aí no futuro, quando a gente for falar de reino animal, tá? Aí, dentro do filo, Vinícius, apareceu um subfilo. Pode aparecer dentro de um filo, pode ter subfilo, dentro de um gênero pode ter o subgênero, mas não é muito comum na sua prova, tá? Então vem reino, filo,
né? Aí depois do filo, classe. Dentro da classe, ó, classe mamália, ou seja, classe dos mamíferos. Então, todos que são mamíferos. Repara, quando eu coloquei reino animal, eu incluí todos esses animais. Quando eu coloquei filo cordado, eu já excluí vários desses aqui. Por exemplo, a minhoca. A minhoca não é cordado. A estrela do mar não é cordado. Beleza? Quando a gente coloca mamária, né? Classe mamália, mamíferos, eu estou excluindo, por exemplo, a cobra, que é um réptil, os peixes, tá bom? Aí ele vem para carnívora, aí você vai excluindo mais animais, até chegar no mais específico de todos, que é a espécie. Tranquilo? Então, quanto mais perto da espécie, mais características em comum. E outra coisa interessante, vamos supor que dois seres vivos, por exemplo, o cachorro e o lobo. O cachorro e o lobo, eles pertencem ao mesmo gênero. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Lobo, lobo, representado aqui. Cachorro e lobo pertencem ao mesmo gênero. O que mais ele vai ter em comum obrigatoriamente? Pô, se eles chegaram até o mesmo gênero, significa que eles têm que ter a mesma família, a mesma ordem, a mesma classe, o mesmo filo e o mesmo reino. Tranquilo? Então eles vão ter tudo daqui para cima, tudo do gênero para cima, como eles são do mesmo gênero, tudo daqui para cima deles vão ter que ser igual. Só a espécie que vai ser diferente. Tranquilo? Então, quanto mais perto da espécie, mais características em comum. Dentro de um reino, vários filos. Dentro de um filo, várias classes. E assim sucessivamente. O grupo que tem mais características em comum é a espécie. Se dois seres vivos pertencem, por exemplo, à mesma ordem, o que eles têm que ter em comum obrigatoriamente? Classe, filo e reino. Vinícius, vou ser obrigado a gravar isso aqui? Reino, filo, classe, ordem. Isso daí é importante, galera. Você vai precisar acabar gravando sim. Ah, e esse aqui, filo cordada, vertebrada, mamária. Isso daí você não precisa gravar não. Isso aí os exercícios vão te passando com o tempo e você vai pegando com o tempo. Mas isso aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, isso aqui você vai precisar gravar. Mas a gente vai ensinar um macetinho para vocês também, tá? Olha que tabela legal. Aqui ele colocou, tá comparando o homem, o cão e a mosca. Quando a gente começa pelo maior grupo possível, o reino, o homem é do reino animalia, ou seja, animal, o cão animalia, animal, mosca animalia, animal. É porque tá latinizado o nome, tá bom? Por isso que fica com esse nome diferente. Quando a gente vai comparar por filo, ó, o homem é cordata, do filo cordado, o cão é cordado, a mosca já é artrópoda, ou seja, a mosca já não pertence ao mesmo filo. Então o homem e o cão têm mais características em comum do que o homem e a mosca. Vinícius, meio lógico. Claro que é meio lógico, né? Agora, se você continuar comparando, ó, o homem e o cão pertencem à mesma classe, mas já são de ordens diferentes. Tranquilo? Já possuem ordens diferentes. Agora aqui, ó, a gente vai ver os macetinhos que eu falei para vocês. Existem duas maneiras de você gravar essa ordemzinha aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Existe um nome fictício, fage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Já está até na ordem, beleza? Já aqui existe uma outra maneira de você gravar. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Ó, reino de rato, filo de frito, C de com, C de classe, O de orégano, O de ordem, fica, o F vai ser igual no família, o G igual no gênero e o E igual na espécie. Então você pode gravar rato frito com orégano fica gostoso. Experimente, tá bom? Peguei esse macetinho aí nesse site, mas já conheci. Aqui, ó, re, fi, co, fa, g. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero, E de espécie. Você escolhe a melhor maneira que você vai preferir para gravar isso aí. Mas gravar vai ser importante. E quais são os reinos? Quais são os 5 reinos que a gente conhece? Tá? Os reinos que a gente conhece, que a gente trabalha hoje, são 5, tá bom? Reino Monera, que vai ser o reino que vão pertencer todas as bactérias, tá bom? O reino Protista, que é o reino que vão pertencer. Esse é o reino maior confusão, vão pertencer às algas e os protozoários. No início eu não sei o que é protozoário. A gente vai estudar todos os reinos ainda, tá bom? Com detalhe. Reino fungi, que vão pertencer todos os fungos, levedura, mofo, tá tudo aqui. Reino plantae, que é o reino das plantas, e animalia, que é o reino dos animais.
Qual é a característica interessante? Ó? Pelo número de células, Monera é sempre unicelular, tá bom? O Monera ele vai ser sempre unicelular, pode ter parede celular que envolve a célula, ele é procarionte, é o único reino procarionte, ou seja, é o único reino que não tem envoltório nuclear. Veja na última aula lá que eu postei para vocês, tá bom? A diferença de procarionte e eucarionte, na aula de células. Então ele não tem carioteca, vai ser o único reino que não tem carioteca. A nutrição, eles são heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos, ou autótrofos, produzem o próprio alimento, e geralmente fazem reprodução assexuada. Existe até uma forma de reprodução sexuada, mas que não é muito comum, né? E a gente tem livros até que nem aceitam como reprodução sexuada, ou seja, reprodução assexuada é aquela que não tem troca de material genético, forma clone. A reprodução sexuada tem troca de material genético. Protista é o grupo mais difícil nesse momento e o mais controverso. Por quê? Porque ele envolve dois seres vivos muito diferentes, tá? Que são os protozoários e as algas. Por que as algas pararam ali? Antigamente elas estavam no grupo das plantas. Porém, planta é organismo superior, tem tecido. Alga não tem tecido. Então, vamos criar um novo reino para as algas, não vamos, aí acabou caindo aqui no reino protista. Beleza? Então, ele é unicelular, se for protozoário, ou pluricelular, se for alga. Tá? Tem parede celular? Na maioria das algas tem parede celular, tá bom? Protozoário não vai ter. Envoltório nuclear. Macete, galera. Somente o reino Monera, somente as bactérias são procariontes. Todo o resto, eucarionte. São heterotróficos ou autotróficos, geralmente heterotróficos. Os protozoários e autotróficos, as algas, tá? E tem os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, tá bom? Repara que reprodução sexuada e assexuada meio que vai ser comum em todos daqui para frente, tá bom? Reino fungi, todos existem unicelulares e pluricelulares. Tem presença de parede celular envolvendo a célula. Tem envoltório nuclear, porque o único procarionte são as bactérias, reino Monera. Todos são heterotróficos. Isso é que todo mundo erra. Fungo não faz fotossíntese, tá? Tem reprodução sexuada e assexuada. Plantais são todos pluricelulares, não tem mais planta unicelular, tá? Unicelular termina no fungi. Também tem parede celular, também tem carioteca, né? Por isso são eucariontes. São autotróficos, produzem o próprio alimento, fazem fotossíntese. E animal, pluricelular, não tem parede celular, isso a gente já estudou lá na aula de células, é eucarionte, porque tem a envoltório nuclear, são heterotróficos, ou seja, só se alimentam de outros seres vivos, não fazem fotossíntese, e podem ter os dois tipos de reprodução, assexuada ou sexuada. Na espécie humana só tem a reprodução sexuada. Tranquilo? E Vinícius, e os domínios? A galera pegou e percebeu que existiam muitas diferenças entre dois tipos de bactérias. Uma delas foi chamada de eubactérias. Esse eu aqui é verdadeiro, presente, tá? E o outro tipo é arqueobactérias, são chamadas de bactérias primitivas. Geralmente são bactérias que vivem em regiões mais de condições de vida mais extremas, tipo fontes termais, né, no subsolo. Essas bactérias elas são mais consideradas mais primitivas, por isso esse nome arquea, né? É tipo a gente fala, isso daí é arqueológico, ou seja, é antigo, né? As bactérias, arqueobactérias são bactérias primitivas, que o pessoal considerava primitivas, mais antigas. Então o pessoal dividiu o reino Monera em dois domínios. Domínio das eubactérias, que são as bactérias em geral, domínio das arqueobactérias, que são essas bactérias mais primitivas. Como todos os outros seres vivos são eucariontes, ou seja, tem núcleo individualizado do citoplasma, o núcleo é separado, eles estão todos aqui no eucária. Então são três domínios. Domínio das eubactérias, das arqueobactérias e das eucárias. Beleza? Eucária é quem é eucarionte. Se a gente voltar aqui, aqui já representava isso também. Aqui ele botava os eucariontes e o procária. Procária seria o reino que juntavam, seria o grupo que pegava as bactérias. Só que esse procária ele foi dividido em arqueobactérias e eubactérias, são os dois domínios. Então, nessa classificação, em vez de ficar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, em cima do reino vai ter uma classificação maior, que seria o domínio. Tranquilo? Para esse macetinho aqui é mole de tu gravar. Do, re, fi, co, faz.
tá bom? A gente bota o do na frente, do de domínio, depois vem reino, filo, classe, seria uma classificação maior. Foi a última classificação que a galera criou aí, que são os domínios, beleza? Fácil de dividir. Pegou o reino Monera e dividiu. Eubactérias e arqueobactérias, bactérias primitivas. Todos os outros são eucariontes, então todos os outros estão no domínio da eucária, dos eucariontes. Beleza? Isso daí eu tenho visto bem menos em concurso, tá bom? E o que é espécie? Aí vem uma discussão muito grande. Por quê? Porque espécie é o nome que é dado ao conjunto de indivíduos muito semelhantes e que tem capacidade de se cruzar entre si. Só que só isso aqui não resume o que é espécie. A espécie é um grupo natural feito pela natureza e para ser da mesma espécie tem que ter a capacidade de se reproduzir e deixar um descendente que também é capaz de se reproduzir, tá bom? Então, exemplo, a espécie humana, o homem pode reproduzir com a mulher, ter um descendente que quando atingir a maturidade sexual, ele vai poder reproduzir e ter filhos e perpetuar a espécie, tá bom? Espécies diferentes não são capazes de reproduzir e formar um novo indivíduo. Exemplo, se você pegar o cachorro que é de uma espécie, o lobo que é de outra espécie, mas eles são muito parecidos, são espécies muito parecidas. Se você reproduzir os dois, vai nascer um cachorro-lobo ali, um híbrido, uma mistura. Essa mistura não tem espécie definida. Por quê? Porque não pode ter descendentes. Não tem descendentes férteis. Tá bom? Então só tem descendente fértil cruzando uma espécie com a mesma espécie. Você não pode cruzar com uma outra espécie. Não vai nascer um híbrido. Tá bom? Então, para a galera aí do ensino médio, principalmente, que estiver assistindo essa aula, aparece muito a palavra isolamento reprodutivo. Ou seja, uma espécie ela não pode reproduzir com uma outra espécie. Existe um isolamento reprodutivo. Beleza? E para finalizar, as regras de nomenclatura. Os nomes científicos a gente coloca regras de nomenclatura. E, geralmente o que aparece mais na prova são as regras de nomenclatura para espécies, para as espécies, ou seja, o grupo que tem mais características em comum. Então a primeira regra de nomenclatura, ó, o nome tem que ser em latim. Vinícius, por que latim? O que aparece em livros didáticos é que o latim é uma língua morta, ninguém mais fala latim. Por isso ele não vai sofrer alteração. O português há pouco tempo, né, já não faz tanto pouco tempo assim, sofreu uma nova regra de nomenclatura, porque o pessoal fala português e aí foi mudando um pouco o português. Então sofreu uma nova regra de nomenclatura. O latim, ele não vai sofrer isso, porque ninguém mais fala latim, tá bom? E é uma língua que vai ser usada por todo mundo. Todos os países do planeta vão ter que usar essa regra de nomenclatura aqui, para a espécie. Segundo, binominal, ou seja, para a gente dar um nome de uma espécie, ela tem que ter pelo menos duas palavras, tá bom? Então, por exemplo, meu nome, Vinícius, não ia servir para a espécie. Agora, os nomes compostos serviriam para a espécie. Por exemplo, Marcos Vinícius, né? Pedro Henrique. Todos esses nomes entrariam para a espécie. Teria que ser dois nomes, sempre. Uma espécie sempre vai ter dois nomes. Tá? E aí como é que a gente escreve ele? O primeiro nome sempre começa com letra maiúscula. O segundo nome sempre começa com letra... Opa, perdão, galera. Sempre começa com letra minúscula. Até errei aqui, aguenta aí que eu vou dar uma trocadinha. Na hora da edição saiu errado. O segundo nome sempre começa com letra minúscula. Então o primeiro sempre começa com letra maiúscula. O segundo sempre começa com letra minúscula. Tá bom? E todos os nomes, tanto o primeiro quanto o segundo, eles têm que ser destacados do texto. Quando a gente escreve no computador, a gente coloca aquela letra em itálico, aquela letra tortinha, beleza? Quando a gente coloca no papel, tu não vai escrever torto. O que tu faz? Você sublinha eles para destacar do texto, beleza? É o padrão que a gente usa. Então, primeiro nome começa com letra maiúscula, segundo com letra minúscula, ambos destacados do texto. Agora a última parte é a parte mais importante. O primeiro nome faz referência ao gênero. O primeiro nome é o gênero. O segundo nome não é nada. O segundo nome sozinho é um índice, só para tentar te ajudar a dar um nome. Mas ele sozinho não representa nada, tá bom? Os dois nomes juntos que representam a espécie. Então, se a gente voltar lá naquele slide no começo, o computador está travado. Se a gente voltar, aqui nesse slide, ó, o primeiro nome vai fazer referência ao gênero.
o segundo nome a nada. Os dois nomes juntos é que vão fazer referência à espécie. Beleza? Tranquilo? Então voltando aqui para o nosso último slide, isso significa que o primeiro nome faz referência ao gênero, o segundo nome a nada, os dois nomes juntos fazem referência à espécie. Então toma cuidado com isso, porque olha só, olha o que eu coloquei aqui, ó. Opuntia inamoena. Galera, esses nomes também são complicados para mim, tá? Então, Opuntia inamoena é uma espécie de cacto. Opuntia palmadura é uma outra espécie de cacto. Porém, o que você pode afirmar aqui é que as duas espécies pertencem ao mesmo gênero, porque o primeiro nome é igual. Tranquilo? Então, o primeiro nome sempre vai ser o gênero. Qual é o gênero da espécie Opuntia inamoena, perdão. Opuntia. Tranquilo? O gênero é Opuntia. Agora, olha de baixo. Nome da espécie. Chinopsis brasiliensis. Olha o de baixo. Calonichium brasiliensis. Galera, repara. Os dois nomes aqui, ó, são iguais. Aí tem muita gente que vai falar assim de maneira errada, tá? Ah, elas são de gêneros diferentes, porque o primeiro nome é diferente, mas são da mesma espécie. Não, não pode, galera. Se eles são de gêneros diferentes, eles não podem ser da mesma espécie. O segundo nome não quer dizer nada sozinho, tá bom? Então você tem que analisar os dois. Ó, aqui quando a gente pergunta, tanto é que aqui, ó, Chinopsis brasiliensis é uma espécie de planta, baraúna. Mas o Calonichium brasiliensis é uma espécie de abelha, não tem nada a ver um com o outro, tá bom? Então o primeiro nome faz referência ao gênero e os dois juntos à espécie. Só o segundo não é nada, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Vai lá fazer os exercícios na plataforma, tranquilo? Deixei 3 exercícios bobinhos lá para vocês. Valeu, tamo junto!